Olá, alunos do sexto ano. Aqui é a professora Geice e vamos dar início agora a mais uma aula de educação física. O nosso conteúdo a partir de agora serão os esportes de invasão. Lembrando que nós já estudamos os esportes de precisão com a modalidade do golfe, estudamos também os esportes técnico-combinatórios com a modalidade da ginástica artística. E a partir de agora, nós iremos iniciar os esportes de invasão, conhecendo primeiramente a lógica interna desses esportes, certo? Que são as características que os incluem dentro desse grupo de classificação dos esportes. A primeira coisa que eu lhes pergunto: o que lhes vem à mente quando ouvem a expressão esportes de invasão? Vocês podem dizer que é algum esporte que tem que invadir o campo do outro, né, em que o time é invasor, em que as equipes têm que defender seus territórios, o seu campo de jogo. Muito bem. Na verdade, é bem isso mesmo, certo? Nós podemos observar aqui imagens dessas 4 modalidades. Nós temos aí a imagem de uma partida de basquetebol, uma partida de futebol, do handball e do hóquei sobre o gelo. Ao observarmos essas imagens, nós percebemos que essas 4 modalidades possuem algumas semelhanças, como, por exemplo, as equipes precisam invadir a área do jogo do adversário. Essa área pode ser um campo, ou uma quadra, ou até mesmo uma piscina ou uma pista de gelo, para poder finalizar a jogada em um alvo. Como são esses alvos? Esses alvos podem ser uma cesta, como é no caso do basquete, uma baliza, também conhecida como traves ou gol, né, que é no caso do futebol, do handball, ou até mesmo cruzar a linha de fundo da equipe adversária, como é no caso do frisbee, por exemplo. É importante que nós percebamos que essas modalidades possuem estruturas bem parecidas, como, por exemplo, o jogo coletivo e a necessidade de, ao mesmo tempo que se ataca um alvo, também defende o outro. Por isso, essa estrutura comum, essas características que eu acabei de comentar, nós chamamos de lógica interna. Então, o conceito de acordo com a BNCC, os esportes de invasão compreendem um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola, ou também pode ser outro objeto, até uma meta ou setor da quadra ou campo defendido pelo adversário. Quais são esses setores? O gol, a cesta, um touchdown, entre outras formas. Ao mesmo tempo em que protege o seu próprio alvo, meta ou setor de campo. E nós temos exemplos de modalidades de esportes de invasão: basquetebol, ultimate frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handball, hóquei sobre a grama, polo aquático, rugby e etc. E outros esportes que provavelmente derive desses também estarão dentro da categoria de esportes de invasão, não é isso? Então, todas essas modalidades esportivas de invasão, elas são jogadas coletivamente, ou seja, é um jogo em equipe, é necessário a participação efetiva de mais de um jogador na equipe, tá certo? E esses jogos, eles possuem 2 fases marcantes na partida, que são as fases ofensivas e a defensiva, que são aí percebidas pela posse ou não da bola, ou de outro objeto que seja utilizado no jogo. Então, isso quer dizer que quando a equipe está com a posse de bola, automaticamente ela está na fase ofensiva, está atacando, está ali oferecendo perigo para o seu adversário. E quando a equipe está sem a bola,
ela está na fase defensiva, protegendo ali o seu setor, o seu campo, a sua área de jogo, para não permitir que a equipe adversária possa marcar o ponto. Nessas duas fases, as equipes devem cumprir algumas tarefas, né? O papel dos jogadores. E Bayer, em 1994, classificou essas tarefas como princípios operacionais. Aí nós temos os princípios operacionais da fase defensiva e da fase ofensiva. Os princípios operacionais ofensivos, que é quando a equipe está atacando, o que os jogadores precisam fazer, a que eles precisam ficar espertos. Então, eles têm que conservar coletivamente a posse da bola, ou seja, a minha equipe já está com a posse de bola, porque nós estamos atacando. Então, nós temos que fazer o possível para permanecer com a posse de bola, né? Não deixar a equipe adversária nos tomar a bola. Nós temos que também progredir com ela para o campo adversário. Ou seja, eu tenho que tentar sair do meu lado do campo e invadir o campo adversário e cada vez mais progredir até chegar bem perto ou conseguir chegar aí na meta, né, para marcar o ponto. E finalizar no alvo adversário, é como eu falei, que pode ser aí o arremesso, o chute, né, a jogada final em direção ao alvo adversário para marcar o seu ponto. Então, são essas as tarefas que uma equipe deve se preocupar quando está na fase ofensiva. E quando a equipe estiver na fase defensiva, ou seja, a equipe adversária que está com a posse de bola, nós temos que tentar recuperar a posse da bola, né, tomar a bola da equipe adversária e tentar trazer para a minha equipe. Impedir a progressão da equipe adversária em direção à sua meta, ou seja, não deixar a equipe adversária avançar ou se aproximar da minha meta e proteger a meta. Caso a equipe adversária consiga finalizar, nós temos aí que tentar defender de todas as formas, impedindo que eles marquem o ponto, né? E aí cada esporte tem a sua maneira de defender, pode ter goleiro, pode ter os jogadores de defesa, enfim. Cada esporte tem as suas características próprias. E também esses esportes de invasão são praticados por pessoas com deficiência, certo? Porque nós já discutimos que é muito importante que a prática esportiva seja ampliada, seja possível a todas as pessoas, inclusive a pessoas com algum tipo de deficiência. Nós estamos vendo aqui nas imagens o basquetebol sobre cadeira de rodas, né, que é para pessoas aí com deficiência física, mais precisamente de membros inferiores, né, que não podem se sustentar sobre suas próprias pernas. Então, eles jogam em cadeiras de rodas, se locomovem nessas cadeiras, são cadeiras especiais, adaptadas, são feitas modificações para que eles consigam aí se deslocar pela quadra, mas eles conseguem seguir praticamente todas as regras convencionais do basquete, certo? Algumas regras, obviamente, precisam ser adaptadas, mas são poucas. A estrutura do jogo não tem muita alteração. Nós podemos ver também aí o futebol de cegos, né, também conhecido como futebol de 5, certo? Que é para deficientes visuais. Podem haver vários níveis de deficientes visuais, né? Por isso que todos eles precisam usar as vendas. Como assim? Caso tenha algum jogador que tem 100% de perda de visão, não enxerga absolutamente nada. E também pode ter um jogador que tem, por exemplo, 70% de perda de visão, enxerga a luz, pode enxergar vultos. Então, para não ficar
diferente as condições de cada jogador, para que fique todo mundo igual, que fique justo para todos. Todos os jogadores usam vendas para que nenhum deles possa enxergar absolutamente nada, com a exceção do goleiro. No futebol de 5, os goleiros eles podem enxergar, os treinadores também, para poder fazer a orientação do seu time. E embaixo nós vemos aí o rugby, o hóquei sobre o gelo, perdão. O hóquei sobre o gelo também para deficientes físicos de membros inferiores, né. Eles deslizam sobre o gelo aí numa espécie de carrinho, uma espécie de skate, né, que consegue ser acoplado, encaixado no seu corpo, fazendo a as adaptações necessárias também, porque tem jogadores que podem ser amputados e outros não, enfim. E a estrutura do jogo também segue normalmente, ok? Então é isso, nós iniciamos aqui, nós demos a introdução aos esportes de invasão. Nas próximas aulas, nós falaremos um pouco mais sobre esses esportes e suas modalidades. Lembrando sempre que estamos aí em período de pandemia, devemos ficar em nossas casas, evitar sair ao máximo, mas isso não significa que nós devemos ficar parados, né? Já falei com vocês várias vezes sobre a importância da atividade física, até mesmo para o momento que estamos vivendo, que todo mundo precisa estar com uma qualidade de vida, precisa estar com uma boa saúde. Então, a atividade física, nesse momento, é uma grande aliada. Então, se você puder, fique em casa e aproveite e faça atividades físicas. Pode ser a atividade que for do seu agrado, pode dançar, pode praticar movimentos, certo? Enfim, o que estiver possível para vocês aí. Então é isso, galerinha. Deixo um beijo para vocês e até a próxima aula.